Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos iniciando o 8º dia do nosso jejum de Daniel e perseverantes, firmes, buscando ao Senhor, voltados para Deus, esse é o nosso propósito. Nós iniciamos esse jejum com um propósito, jejum abre os céus. O objetivo é que o céu se abra sobre nós, não que ele estivesse fechado, mas que nós estamos buscando uma direção, uma revelação, uma orientação do Senhor. Nós estamos buscando com isso a presença do Senhor, um renovo do Senhor, um avivamento do Senhor. A Bíblia nos orienta a buscar o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia nos orienta a sempre estar próximo do Senhor, a nos achegar a Ele. Então o objetivo desse jejum é buscar o Senhor, é aprender dele, é achar um renovo, uma direção, uma clareza, um equilíbrio nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, e meditando nessa manhã, eu pensava no Salmo 23. Irmãos, pode ver que eu estou na obra aqui, estamos trabalhando, fazendo uma pequena reforma, e eu tenho pensado nessas coisas. O Salmo 23, o salmista, ele declara uma confiança triunfante no Senhor, uma confiança como a ovelha na mão do seu pastor, o bom pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me a águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Essa era a confiança dele. Eu quero que nós alimentemos hoje essa confiança no nosso coração, de que o Senhor é o nosso pastor. Se você é uma ovelha, é do pastoreio, é do Senhor Jesus, você pode confiar que Ele estará contigo, que Ele vai te conduzir. O bom pastor, e Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ele sempre conduz as ovelhas de uma forma muito legal, muito coerente, de forma a abençoar a própria ovelha. É muito interessante quando nós analisamos a situação do Salmo 23, as ovelhas não tinham falta de nada, porque o pastor se preocupava com elas. A função, quem protege a ovelha é o pastor. É o pastor que cuida da necessidade da ovelha. É o pastor que se preocupa com a alimentação dela. É o pastor que se preocupa onde ela vai repousar. É o pastor que se preocupa com a segurança dela. É ele que guarda a ovelha do lobo e do mercenário. É o pastor. O mercenário foge quando ele vira o lobo, mas o bom pastor não. Ele enfrenta o lobo, ele dá a vida pelas ovelhas, ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele não foge. Então, o nosso Senhor Jesus é esse bom pastor. Ele veio, ele encarou todas as adversidades por nós. Ele venceu o nosso inimigo, o nosso pior inimigo, que é o diabo. O Senhor Jesus pisou na cabeça dele, esmagou a cabeça dele e tomou dele a chave da morte e do inferno. Ele cuida de nós, ele nos protege. Ele quem se preocupa em prover para nós o sustento. Você não precisa andar ansioso de coisa alguma, com que é a vez de comer ou com que é a vez de vestir, porque o Pai Celestial sabe que você necessita dessas coisas. Ele manda até a gente olhar as aves do céu. Ele cuida delas e nós temos muito mais valor diante de Deus do que as aves do céu. Então, você não precisa ficar preocupado. O Senhor, o salmista lá, ele fala, é do bom pastor, ele sempre conduz as ovelhas a pasto verdejantes, a águas tranquilas. E se por um motivo você está passando luta, aflição, perseguição, não precisa se preocupar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. A Bíblia diz que Ele é a sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque Ele é quem te guarda.
tome posse dessas verdades pela fé. São promessas muito poderosas que foram feitas a Abraão, foram feitas a Israel, e nós nos apossamos dessas promessas baseado no que diz em Gálatas, que nós somos herdeiros das mesmas promessas. E tanto da salvação, quanto da proteção, quanto do cuidado, o dom do Espírito Santo, são tantas promessas poderosas, e o Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele fica atrás da palavra dele, velando, guardando, fazendo com que ela se cumpra. Então Deus cuida de você, Ele é o seu pastor, nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes, te leva a águas de descanso, refrigera a sua alma. Ainda que você esteja passando perigo, Ele está com você. A vara e o cajado te consolam. O Senhor tem cuidado de nós. Ele prepara uma mesa diante dos nossos adversários e unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Quem faz o nosso cálice transbordar é o Senhor. Quem prepara a mesa perante nós é o Senhor. Quem nos livra dos nossos adversários é o Senhor. Quem vai adiante de nós e nos garante a vitória é o Senhor. Pastor, então qual que é a minha função? Você deve descansar. Você deve confiar. Hoje você deve colocar totalmente a sua confiança no Senhor. Entrega, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Lança sobre Ele toda a sua aflição. Não fique agitado, não andeis ansiosos de coisa alguma. Assim como a ovelha, confia no seu bom pastor e segue a direção dele, siga a direção do Senhor. O Senhor falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então siga o Senhor, ouça a voz do Senhor, procure ouvir. Peça a Deus que limpe os seus ouvidos, que te dê o discernimento para que você entenda a voz dele e acompanhe e siga a voz do seu bom pastor. Nós temos um bom pastor, é o Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem cuidado de nós. Então, Ele não nos decepcionará, não nos decepcionou, Ele está conosco. Então, fique firme nesse dia, não abra mão do Senhor por nada, não se preocupe, não fique ansioso, mas como uma ovelha na mão do seu bom pastor, se entregue a Jesus, se entregue ao Senhor, lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o 8º dia, permaneça firme, buscando ao Senhor, clamando, pedindo a direção, a orientação dEle para a sua vida. Ele tem algo específico para você, tem uma carreira que está proposta para você. E Deus, Ele quer te conduzir, como um pai conduz um filho pela mão direita. Deixa Deus te conduzir. Deixa o Senhor falar com você e siga somente a voz do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Amém.